Levando em conta a situação de epidemia que estamos vivendo atualmente, eu vou mostrar para vocês como que a matemática é usada como ferramenta na tomada de decisão por agentes públicos e para definir políticas em situações emergenciais. A dinâmica de uma epidemia como a provocada pelo Covid-19, por exemplo, ela pode ser descrita por um modelo matemático conhecido como modelo SR. E aqui, por modelo matemático, eu me refiro à existência de equações que descrevem os dados reais, que reproduzem os dados reais produzidos pela dinâmica da epidemia. No modelo SR, que pode ser considerado um dos modelos matemáticos mais simples para descrever uma situação de epidemia, os indivíduos de uma população são classificados em 3 categorias. Nós temos os indivíduos suscetíveis, que são aqueles que ainda não contraíram a doença, que estão aptos a contrair a doença. Nós temos os indivíduos infecciosos, que são os indivíduos portadores do vírus e com capacidade de transmissão do vírus para os suscetíveis. E temos os indivíduos que já se recuperaram da doença. Então, os indivíduos podem ser classificados como suscetíveis, infecciosos ou recuperados. Isto é, se você olha para essas 3 categorias, então a dinâmica da doença acontece mais ou menos da seguinte forma. Os indivíduos suscetíveis, ao interagirem com indivíduos infecciosos, se tornam infecciosos, deixando assim então a categoria dos indivíduos suscetíveis e passando para a categoria dos indivíduos infecciosos. Já os indivíduos infecciosos, por sua vez, após um período de tempo, eles se recuperam da doença, ou eles são curados da doença, ou então são mortos e, portanto, saem da categoria dos infecciosos, indo para a categoria dos removidos. Tanto essa dinâmica da doença ao longo do tempo, essa passagem de suscetíveis para infectados e para removidos, provoca flutuação no número de indivíduos em cada uma dessas categorias, e essas flutuações então podem ser descritas por 3 equações matemáticas que eu vou mostrar em seguida para vocês. Cada uma dessas 3 equações que aparecem aí descrevem a taxa de variação do número de indivíduos de cada uma das respectivas categorias com relação ao tempo. E o termo SI, que aparece nas 2 primeiras equações, é o produto S do número de indivíduos suscetíveis pelo número de indivíduos infecciosos, é o responsável pela interação entre os indivíduos suscetíveis e infecciosos. O parâmetro alfa, que aparece nessas 2 primeiras equações, ele é quem vai determinar a velocidade com que essa doença vai se propagar pela população. E esse parâmetro é determinado por uma série de fatores, como parâmetros demográficos da população, fatores sanitários, restrições de mobilidade da população e diversos outros fatores, como mesmo a capacidade de transmissão específica do vírus ou da bactéria ou do agente que causa a doença infecciosa. Já o parâmetro beta, ele é a taxa com que os indivíduos infecciosos se tornam recuperados. E, em geral, esse parâmetro está associado com o tempo que o indivíduo infeccioso leva para se recuperar da doença. Então, é claro que a dinâmica da epidemia, ou seja, as flutuações no número de indivíduos de cada uma das categorias, ele vai depender desses 2 parâmetros. E para ilustrar como isso funciona, eu resolvi essas 3 equações em 3 cenários diferentes. Nesse primeiro gráfico, a curva em azul representa a fração de indivíduos suscetíveis da população, a curva em vermelho representa a fração de indivíduos infecciosos na população, e a curva em amarelo representa a fração de indivíduos removidos ou recuperados. Como vocês podem ver, no início nós temos uma pequena fração de indivíduos infecciosos, e conforme o tempo evolui, o número de infecciosos aumenta nessa população, atingindo um pico, e em seguida começa a decrescer. O achatamento, essa curva vermelha, o achatamento dessa curva em vermelho, que atualmente é a grande preocupação no mundo para o controle da epidemia de Covid-19. Nesse segundo cenário, vocês podem observar que tem um crescimento mais acentuado no número de indivíduos infectados. Essa é a fase de crescimento exponencial que temos ouvido tanto falar atualmente. Já no terceiro cenário,
vemos um crescimento exponencial ainda mais acentuado e a doença se espalha por praticamente toda a população. Pois bem, a grande vantagem é que podemos usar essas equações para simular a realidade, fazer projeções e estudar alguns possíveis cenários do que pode acontecer nos próximos dias. E, em primeiro lugar, o que precisamos é estimar quais são os parâmetros alfa e beta dessas equações. Vamos descobrir quem são esses parâmetros. E a gente faz essa descoberta usando os dados reais, usando os dados atuais disponíveis para o Covid-19. Então, através de um método conhecido, método dos mínimos quadrados, nós estimamos os parâmetros alfa e beta que mais se aproximam dos dados disponíveis. Em seguida, com esses parâmetros, nós resolvemos as equações e, portanto, nós podemos observar o que vai acontecer no futuro com essa doença, o que vai acontecer. Podemos estudar cenários, podemos avaliar o que deve ser feito para um maior controle da população infectada. O gráfico que vocês estão vendo agora é a solução do modelo SIR para os dados disponíveis que nós temos no Brasil atualmente. Como vocês podem ver, nós temos um pico no número de infectados que vai acontecer dentro de alguns dias e depois nós temos o decréscimo no número de infectados, como é previsível pelo modelo SIR. O grande problema dessa projeção está na confiabilidade dos dados. Por exemplo, há indícios que os dados disponíveis para o Brasil estão subnotificados por falta de testes e, além disso, com defasagem de alguns dias para os casos em que se faz o teste. Demora a sair o resultado dos exames para identificar se as pessoas têm ou não Covid. E isso é óbvio, quando você não tem confiabilidade nos testes, você não tem confiabilidade nos dados, você também não tem confiabilidade nas suas projeções. Bem, é isso. Espero que eu tenha sido didático e conseguido passar para vocês um pouquinho da importância de estudos em matemática para análise de situações do cotidiano.